Olá pessoal, muito boa tarde, estamos de volta com mais um Você com Dinheiro e hoje nós vamos falar com o Marcelo Romero, CIO da Magnetis, mas com uma bagagem muito interessante em investimentos quantitativos. E ele está aqui hoje para bater esse papo com a gente, tirar suas dúvidas sobre investimentos quantitativos e quebrar alguns mitos. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bom, Felipe? Prazer é meu. Primeira vez aí no programa, mas espero ser convidado para outras vezes também. Bom, Marcelo, eu queria puxar o assunto de hoje com um tema, né? O investimento quantitativo tem vários mitos em torno dele. Eu acho que a gente tem o papo hoje justamente para quebrar alguns desses mitos. Mas eu queria começar com uma pergunta sensível, né? Qual o espaço do ser humano nesse mercado financeiro cada vez mais quantitativo? Essa é uma pergunta que está bastante em voga aí ultimamente, não só no sentido do mercado de investimentos, mas acho que qualquer profissão, né? A gente tem visto aí até um certo medo das pessoas, né? Da inteligência artificial, né? Aprendizado de máquina, substituir boa parte aí da mão de obra. Sem dúvida, acho que de fato tudo que possa ser automatizado, né, vai acabar sendo. Isso aí acho que é uma tendência que deve ocorrer não só na indústria de investimentos, mas em várias. Mas no caso em específico, né, do mercado de investimentos, sem dúvida desenvolvendo e fazendo a manutenção de modelos quantitativos é um papel que o ser humano ainda deve ter por bastante tempo. E sem dúvida a interpretação dos dados, né? Existe, né, também uma possibilidade da utilização de modelos apenas como uma ferramenta de suporte à tomada de decisão, não necessariamente todo, né, um processo automático. Sobre essa distinção, né, ainda tem um uso bastante genérico do termo fundos quantitativos no Brasil. A gente conversou com o James aqui da NCH e ele comentou que hoje é praticamente impossível você fazer a gestão de investimentos sem o uso dos dados para tomada de decisão de alguma forma, né? Então, em alguma instância, todo gestor de fundos precisa de alguma ala quantitativa. Mas o que o mercado brasileiro hoje, Marcelo, enxerga como um fundo quantitativo? O que a gente tem de benchmarking nos mercados globais e o que a gente tem para aprender? Para onde a gente consegue ver as coisas caminhando? De fato, você mencionou, né, a questão, né, dos dados. A gente até tem observado que os dados estão sendo colocados como cada vez mais se tornando uma commodity, de fato, né? A gente vê que já não é uma vantagem, né, você ter dados econômicos, informações financeiras sobre determinada empresa, mesmo séries históricas, né, a gente consegue atualmente com certa facilidade séries históricas com um nível de granularidade altíssima, né, até mesmo chegando no nível de TIC, ou cada negócio realizado, ou até mesmo série histórica do livro de ofertas, né, contendo todos os negócios realizados, não realizados, mas foram apregoados em algum momento. Né? O que importa realmente, né, vai ser a interpretação, né, que o gestor vai fazer desses dados, né, usando um jargão até da indústria de fundos quantitativos, né, a capacidade de extrair, né, algum sinal do ruído. Né? E eu acho que, assim, primeiro, acho que faz sentido a gente conceituar, né, um pouco assim, o que de fato a gente pode considerar que é um gestor que utiliza, né, um método quantitativo chamado quant, né? O termo, né, o jargão utilizado para gestores quantitativos são quant, né? O que faz esse gestor, né, ter uma diferenciação de um gestor tradicional, né? Acho que a grande questão está justamente em como a forma que esse gestor, né, enxerga, né, ou acredita que o mercado funciona. O quant, ele enxerga o mercado, em especial o mercado de renda variável, como algo essencialmente probabilístico, aleatório.
Então, diferentemente de um gestor macro, por exemplo, que enxerga o mercado como um reflexo da economia ou das expectativas, né, dos agentes sobre essa economia, ou um gestor de uma estratégia de value investing, fundamentos, que acredita que o mercado é um reflexo, né, dos fundamentos da empresa, por aí vai. O gestor quant, ele implicitamente, né, o gestor que não é quant, ele implicitamente está discordando, né, do consenso do mercado em qualquer decisão que ele toma que não seja uma alocação 100% num benchmark passivo. Então, acho que o primeiro ponto, né, de distinção, que é uma distinção sutil, porém nem tanto, né, é que o gestor quant, ele fundamentalmente acredita que o mercado é aleatório e probabilístico. Né? E fazendo, né, um gancho agora com a sua pergunta, os primeiros quants começaram a surgir na década de 70 e 80 nos Estados Unidos, especialmente em meio, né, à popularização de modelos de precificação de opções. No início da década de 70, em meados da década de 80, né, em 1973, se não me engano, foi publicado o paper, né, famoso, ganhador inclusive do Prêmio Nobel de Economia da fórmula de Black-Scholes, Merton, e mesmo ano também que opções começaram a ser negociadas no mercado americano na CBOE, e em meio a esse ambiente, né, alguns quants como Edward Thorpe, Emmanuel Derman começaram a surgir. Foi nessa época também, um pouco mais na década de 80, se não me engano, que surgiu, né, o famoso fundo da Renaissance Technology, do Gene Simons, né, que ficou décadas aí com uma boa performance, usando métodos quantitativos, e são, não coincidente, esses modelos são justamente modelos que têm como premissa base que os retornos, né, dos ativos são aleatórios e independentes, e também identicamente distribuídos. Né? No Brasil, a gente vê algumas gestoras, na verdade a indústria de fundos brasileiro, o dado mais recente que eu vi, apenas 1% do patrimônio total, né, da indústria são fundos explicitamente quantitativos, né, da indústria de fundos de investimento no Brasil. A gente tem alguns nomes já relativamente mais antigos no Brasil, né, como a Giant Steps, a Cadima, inclusive uma brasileira que tem um fundo não local, mas internacional, Leda Braga, Sistemática, que é um fundo também de bastante sucesso. Mas o mercado brasileiro, como tende a acontecer em várias situações relacionadas ao mercado financeiro, né, versus o brasileiro versus o internacional, não tem maturidade ainda em vários sentidos, como diversificação de produtos financeiros, próprios sistemas de tecnologia, fluxo de informação. Existe uma simetria de informação maior também no mercado local, e também nem perto da liquidez, né, dos mercados americanos, né, que é um ponto que também é importante, né, para uma estratégia quantitativa funcionar. Acho que os grandes pontos assim, que eu acredito que fazem com que a indústria brasileira fique um pouco mais para trás, assim, bastante mais para trás do que a indústria americana, né, no sentido de estratégias quantitativas, tem a ver com essa questão de maturidade de mercado, né, diversidade de produtos financeiros disponíveis, com acesso simples, bastante em relação à simetria de informação, e também em relação à liquidez. Né, a gente tem um mercado que é infinitamente menor, né, do que o mercado americano, e torna mais difícil você modelar, né, de uma forma consistente. Você comentou, Marcelo, que você entende, quando o gestor quantitativo está pensando no mercado, entende-se basicamente um passeio aleatório em que há pouco você tentar capturar na gestão ativa, né? Você essencialmente converge a alguns índices passivos. O que a gente vê de evolução do mercado, especialmente no mercado americano, hoje jamais gestores de fundos, o patrimônio já está mais concentrado em gestores de fundos passivos do que ativos no mercado norte-americano. Né? E a gente tem, você comentou da década de 80, né? A década de 90 vem com o Asset Allocation do Sharpe 92, e você vai entrando nesse universo e que aponta, olha, não adianta você ficar tentando ser o gênio de escolher uma ação, que 80% do retorno está em como você se posicionou no macro, né? No Asset Allocation. Né? E a gente vê
tanto a composição desses grandes fundos passivos tradicionais, então um Vanguard que vai replicar S&P 500, mas também uma ida, especialmente de novo do mercado americano, para aquele modelo Smart Beta e outros formatos mais vinculados a Direct Indexing, em que o gestor está montando estratégias passivas, mas em cima de determinadas diretrizes, e aí você pode, a partir daí, montar a sua carteira compondo essas diretrizes, né? O que eu queria perguntar para você, na verdade, são duas perguntas aqui, que parecem disjuntas, mas elas convergem em torno desse assunto, né? Primeiro, faz sentido pensar em gestão ativa quantitativa, que é um pouquinho do que você já beliscou, mas a gente pode aprofundar mais. E dá para pensar um mercado em que essa robotização chegue ao nível de eficiência tal que, dentre as preferências de cada investidor, você consiga usar esses fundos passivos, eventualmente ETFs ou outras estruturas que a gente pode conduzir nesse sentido, para montar carteiras personalizadas individuais para cada investidor? Legal. Primeiro, dando um passo para trás, você comentou, né, sobre as tendências, né, do mercado americano em relação à Smart Beta e Direct Indexing. Eu acho que existe uma questão fundamentalmente relacionada à característica desse produto, de fato, ser mais fácil de um investidor comum conseguir ter uma performance equivalente ao mercado, mas tem também um contexto histórico, talvez, assim, né, que a gente vivenciou nas últimas décadas, né, no mercado internacional, que também leva a essa tendência, né? A gente passou, né, alguns longos anos, né, onde o mercado internacional com juros bem baixos, as taxas qualquer taxa menor que ela fosse, né, de gestão e de performance, né, dos fundos com uma gestão ativa, hedge funds, já se tornava relativamente, né, a um benchmark de juros internacional muito agressivo. Então, o aspecto do trade-off de, será que vale a pena, né, delegar uma gestão ativa, né, sendo cobrado um 2,20, que é o padrão da indústria, 2% de taxa de administração ao ano, mais 20% do que excedeu o benchmark de taxa de performance? Ou será que não faz mais sentido você comprar uma carteira de um ou alguns, né, fundos indexados a determinados benchmarks, que são passivos a esse benchmark, não tem uma gestão ativa, mas, por consequência, são infinitamente mais baratos? Então, acho que tem toda uma questão, né, desse contexto, mas, de fato, sem dúvida, existe uma questão de que é um tipo de produto que acaba entregando, né, uma performance a longo prazo, né, melhor para o investidor comum do que ele ficar buscando operar o mercado, fazer market timing de uma forma mais simples, até mesmo versus ele comprar, né, um fundo de um gestor. Ele sabe o que ele está comprando exatamente, né, não tem nenhuma dúvida de qual gestão está sendo aplicada em cima daquele instrumento. Então, de fato, tem umas questões também fundamentalmente relacionadas à performance. Mas agora, voltando, né, a sua pergunta no sentido se faz sentido pensar, né, em gestão ativa, quantitativa, eu acho assim, o gestor quant não necessariamente acredita que o mercado é eficiente, né? Simplesmente que não é possível obter informações suficientes, né, ou suficientemente rápido para interpretar o mercado de uma forma determinística. Por isso é melhor que uma série histórica seja modelada, né, como um passo aleatório, né, com todo o entendimento de que se trata de um modelo, né, justamente uma simplificação da realidade. Por exemplo, você joga uma moeda para o alto, né, é possível prever se vai dar cara ou coroa? Na verdade, sim, é possível prever. Se você tivesse todas as informações sobre o peso da moeda, a força que foi aplicada no lançamento, pressão atmosférica no momento do lançamento, etc. Mas como a gente não tem essa informação, é suficiente interpretar que existe uma chance de 50% de ser cara ou coroa. O mercado, o quant enxerga da mesma forma, que é algo que, de fato, tende a ser determinístico, mas não é possível obter todas as informações necessárias de forma tão rápida para poder tomar uma decisão assertiva. Então, você consegue modelando
o mercado de uma forma aleatória obter bons resultados, né? E, assim, o gestor quant, ele vai utilizar modelos quantitativos, algoritmos, justamente, né, para identificar oportunidades de arbitragem, sejam elas reais, arbitragem reais, né, que seria uma clássica arbitragem, por exemplo, de uma DR do Itaú sendo negociada a um preço maior do que a ação na B3 convertida em dólar no momento, a compra e venda de ativos que de fato possuem o mesmo payoff e estão com preços diferentes, né, ou uma arbitragem estatística, né, que seria alguma relação de preços entre pares ou grupos de ativos, né, relações long e short, entre pares ou grupos de ativos que estejam distorcidas, ou um derivativo mal precificado em relação ao ativo objeto, né, que seria considerado uma arbitragem estatística. O gestor quant, ele vai buscar identificar essas oportunidades. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, essencialmente, uma gestão quantitativa, ela é ativa, né? Ela só tem uma filosofia de tomar decisão diferente das tradicionais, né? Uma gestão macro, uma gestão de fundamentos, onde você entende, você não necessariamente precisa discordar do consenso atual de mercado para tomar uma decisão de gestão. Você basicamente vai modelar o comportamento do mercado e tentar se posicionar ao longo do tempo de forma a obter um retorno em excesso a determinado benchmark. Enfim, eu acho que sobre esse ponto de gestão ativa é isso. E sobre a sua outra pergunta, acho que em relação à robotização, permitindo a elaboração de carteiras individualizadas para os investidores, sem dúvida, eu acho que essa questão está totalmente relacionada, né, ao contexto de evolução tecnológica, no sentido de automação que a gente tem atualmente, né? Hoje a gente consegue, né, é possível montar, né, de forma escalável portfólios individualizados em função de objetivos financeiros de cada pessoa, uma gestão de risco que se dá em função não apenas do perfil ou suitability de risco mais amplo de um grupo ou de pessoas, mas sim, né, de um planejamento financeiro holístico da vida do investidor, né, levando em conta não só o patrimônio atual dele, mas também o que ele pretende investir, novos aportes ao longo da vida e sacar, né, fazer resgates, exercer objetivos financeiros ao longo da vida. Então, sem dúvida, acredito que essa tendência já está ocorrendo. Até, no limite, até extrapolando a questão financeira, né? As empresas que fabricam, por exemplo, determinado produto, podem estar mais na carteira de quem consome aquele produto, gosta daquela empresa, né? Você vai conseguindo extrapolar o conceito de utilidade, né? A gente falou bastante de Black-Scholes em 80, Sharpe em 90, antes disso Markowitz, né, definiu a utilidade com retorno, daí que vem aquela curva de média variância, né? Mas a gente consegue hoje, com tecnologia, romper um pouco desse conceito de utilidade e ir mais a fundo o gosto pessoal, a adaptação personalizada da carteira. Marcelo, sem dúvida. Tem um ponto aqui, a gente costuma debater bastante com o público, até de novo isso de média variância, né? É muito comum que o investidor seja apresentado ao conceito de risco pelo risco de mercado. Então, é histórico de desvio padrão, né? E até a gente sabe que até o desvio padrão histórico é questionável, mas esse é o primeiro contato que o investidor costuma ter com o conceito de risco, né? Aí depois vem o beta, que é a covariância com o mercado e assim por diante. Mas existem muitas facetas do risco que muitas vezes são deixadas de lado pelo investidor. Risco de liquidez, o risco de crédito, que a gente costuma trazer aqui no programa para debater com esses investidores. No caso do fundo quantitativo, da gestão quantitativa como um todo, uma preocupação que aparece é como o risco operacional se aumenta. Ou seja, se eu monto um algoritmo, em cima de um conjunto de dados passado.
né? Eventualmente eu vou precisar aceitar uma extrapolação desses dados, o que conceitualmente ali já não é muito fácil. Mas você pode criar cenários que o algoritmo, não estando preparado para lidar com ele, ele tem um comportamento não previsível. E isso passa a ser um risco operacional, né, da execução do algoritmo, mas muito relevante. A gente pensa risco operacional, poxa, caiu um copo de café no computador do trader, ele não vai conseguir operar um dia à tarde. Acontece, mas eu acho que nenhum investidor ali leva esse risco muito em consideração. Agora, quando a gente fala de fundos quantitativos, em que o algoritmo muitas vezes opera... Aí você vai contar um pouquinho para a gente, com ou sem a supervisão humana, mas você vai deixar esse algoritmo operando dentro de janelas de tempo e você precisa confiar na operação do algoritmo, pelo menos em algumas janelas. Como você controla esse risco operacional? E de repente você pode até contar algum caso que você encontrou já no mercado de algum problema maior oriundo desse tipo de risco, e aí, porque a gente geralmente aprende com os problemas, né? Igual, você olha, estava passando Sim. com os alunos ontem, regulação de fundo, né? Toda regulação tem um motivo, alguém tentou usar alguma coisa no passado, você vai lá e faz a regulação para travar. A mesma coisa com trava de risco, você cria as travas de risco a partir de exemplos. Então, você pode compartilhar um pouco com a gente como um gestor quantitativo pode se proteger a esse tipo de problema do risco operacional e, eventualmente, algum case interessante com o público? Com certeza, Felipe. Essa questão acho assim, muito importante, né? Como eu mencionei, acho, numa pergunta anterior, né? O quant tem que entender que um modelo é justamente um modelo. Ele é uma simplificação da realidade, de fato, né? Como você mencionou. Até em relação, né, ao próprio todo o arcabouço, né, de média variância, né, de consideração, né, do comportamento dos ativos sendo uma distribuição normal. A gente sabe que também isso é bem conhecido, né, não só pela indústria quantitativa, mas pelo mercado como um todo, que existem caudas pesadas. Então, na verdade, existem eventos que ocorrem, extremos que ocorrem com uma frequência maior do que os modelos preveem, os modelos tradicionalmente, né, de curvas normais preveem. Mas falando em risco operacional, acho que o segredo sempre está no processo. Qualquer, né, arcabouço sistemático, nem toda gestão quantitativa precisa ser necessariamente sistemática, né? Boa parte, né, da indústria de fundos quantitativos faz sim, né, um tipo de gestão, tem uma gestão ativa que é sistemática e automatizada, efetivamente, né? Robôs estão executando ordens ao longo do dia ou com alguma frequência de forma automatizada, mas processo é o segredo para mitigar a maior parte desse tipo de risco, né? Daí a gente vai desdobrando em questões como determinação de limites operacionais, obviamente, né, para determinados algoritmos ou máquinas, né, você vai imputar aqui o limite máximo de volume financeiro em determinado período, vai ser tanto para evitar que se o modelo desandar em algum momento, por algum motivo, algum bug, né, digamos assim, não ter nenhum tipo de perda para os investidores. Automação da máquina, sim, mas com monitoramento do ser humano, né, ao longo do processo. Então, é importante, sim, o monitoramento, né, a manutenção, né, dos algoritmos ao longo do tempo pelo ser humano. Redundância de sistemas, como você até mencionou, não tem como dar uma desculpa, não conseguimos operar determinada estratégia porque caiu café no teclado, né? Então, redundância de sistemas e estrutura. E uma questão também mais técnica no sentido, né, da parte de desenvolvimento, né, de estratégias quantitativas, também tem um entendimento de que o modelo precisa ter um resultado excepcional no teste, né, para ir para a produção, para de fato, né, se começar a ser executado em produção no mercado real, porque normalmente, né, de fato, o
o ambiente, né, de teste, quando você está testando, usando dados históricos, você está sujeito a uma série de vieses ali na formulação do seu modelo. Inclusive, existem métodos, né, que buscam justamente mitigar, né, o que você mencionou em relação a um modelo que é testado dentro de uma amostra e depois, quando extrapola para fora da amostra e não performa tão bem. Existem justamente, né, métodos de técnicas de aprendizado de máquina, né, de machine learning, que visam justamente mitigar, né, minimizar esse viés do chamado overfitting, né, quando um modelo ele performa muito bem em determinada amostra, mas fora dessa amostra ele performa mal, né, como métodos de validação cruzada, que é um método onde você vai treinando, né, e testando o modelo em partes diferentes da sua amostra, né, de forma que você tem um modelo que performou bem fora de diversas amostras de teste, né? Você treina em várias amostras separadas de treino e testa também em diversas amostras separadas que não se conversam entre si e muitas vezes são em momentos diferentes da série histórica, né? Então, existem algumas técnicas, porque esse é uma questão, né, um problema real, né, de um processo de aprendizado de máquina, né, o overfitting. Então, eu acho que essa é a questão, ter um bom processo desde de identificação de um modelo, do treino, né, até colocar em produção, que envolve não só a parte de código ali, intrínseca mesmo, a modelagem, mas também, né, os sistemas envolvidos. Maravilha. Pessoal, hoje nós estamos aqui mais com uma coisa. Opa! Você perguntou se existe algum caso, né, em relação a algum erro operacional, né, que causou algum problema. Existem vários, cara, e os investidores têm facilidade de achar esses casos dando um simples Google. O que mais tem é fundo quantitativo ou determinado tesouraria de banco e tal, que tem o chamado dedo gordo, né, e já em alguns momentos da história do mercado financeiro causaram, né, um crash ou uma alta desenfreada em determinado ativo. E alguém perdeu dinheiro nesse processo, né? Alguém pode ter ganho por acaso, mas alguém perdeu dinheiro nesse processo, né? O dedo gordo é um jargão famoso aí no mercado. Dedo gordo, flash crash, né? É um termo aí que costuma ser utilizado aí quando um modelo quantitativo desanda, né, e causa algum problema aí na dinâmica de preços. Maravilha. Então, você, investidor, nunca, aquela história básica, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, mas também tem as suas proteções, Não custa nada deixar uma putzinha na carteira. Pessoal, hoje nós estamos com o Marcelo Romero, CIO da Magnetis, batendo um papo sobre fundos quantitativos. Deixe sua pergunta, deixe seu comentário. Se você tem dúvidas sobre o processo de investimento quantitativo, curiosidades, pode deixar no chat que a gente pergunta aqui para o Marcelo. Inclusive, você que pediu já para a gente uma trilha do programa Você com Dinheiro para poder assistir na praia no fim de semana, nós atendemos o seu pedido. Você vai ver aqui ao longo da programação um QR Code que você pode escanear e cair numa página específica do programa. Lá você consegue ver as edições anteriores e acompanhar os convidados das próximas rodadas. Aproveita e já deixa lá o seu contato, vamos bater um papo também sobre Com Dinheiro, também faz parte do dia a dia do mercado. Então você que trabalha no mercado financeiro, você que tem interesses em investimentos, venha bater um papo conosco. Agora vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. PMC News. Informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta com o segundo bloco de Você com Dinheiro de hoje, falando com Marcelo Romero, CIO da Magnetis. Marcelo, você estava comentando sobre alguns casos interessantes de crash, né, que o investidor pode ali capturar no mercado, e tem muito imaginário em torno do fundo quantitativo ainda, especialmente o investidor que está entrando nesse mundo agora. Uma das ideias que está na cabeça do investidor é que o fundo quantitativo é aquele que está constante. Só existe fundo quantitativo HFT, né? O fundo está ali mandando centenas de milhares de ordens por segundo, das quais tem alguns milhares sendo executados por dia, né? Você não executa todas as ordens que manda quando você tem uma estratégia de captura desses pequenos ajustes de mercado. Mas eu imagino, por outro lado, que nem sempre é assim. Você pode compartilhar um pouquinho da sua experiência e contar um pouco dessas vertentes diferentes da modelagem quantitativa? Claro. Então, como você falou, o gestor quantitativo ele pode ter diferentes abordagens, né, na aplicação, né, de uma gestão quant. O tipo de gestão high frequency, inclusive, né, se eu não me engano, os dados atuais, né, são de que 70%, né, do volume negociado nos mercados financeiros ao redor do mundo atualmente já são de robôs, né, são ordem high frequency de investidores, porque de fato é um volume muito alto, e por isso que talvez a maior parte das pessoas tem essa questão de uma operação, uma estratégia high frequency como sendo, né, o padrão, né, para uma gestão quantitativa. E de fato é esse tipo de gestor high frequency que ele vai ser o único que vai conseguir de fato identificar e pegar as arbitragens, né, reais, né, de ativos, né, que de fato sejam arbitragens puras, reais, de payoff, mesmo os ativos com o mesmo payoff sendo negociados a preços diferentes. Então tem alguns tipos de oportunidades que você demanda de fato uma conexão muito rápida, um envio de ordem, recebimento de informações muito rápido, mas não necessariamente é a única forma de você fazer uma gestão quantitativa, né? Você, com uma frequência baixa ou média, né, de execução de ordens, você pode, por exemplo, fazer uma otimização de portfólio, um portfólio que você vai carregar para o médio ou longo prazo, montar um portfólio mais diversificado, mais resiliente, né, a oscilações de mercado, utilizando uma abordagem quantitativa na tomada de decisão de alocação. Você utilizar, né, métodos quantitativos, modelos quantitativos para fazer uma otimização de portfólio. Você vai, uma gestão, seja ela uma alocação estratégica ou uma alocação estratégica que tem alguma parte de alocação tática, que você eventualmente vai fazer alguma transição, né, de carteira ao longo do tempo, mas de qualquer forma você está com a sua premissa base, né, como eu mencionei no bloco anterior, tendo a questão da aleatoriedade do mercado como sendo chave. Então você consegue também utilizar métodos quantitativos para operações de frequência menor. E é justamente essa, né, o tipo de gestão quantitativa que a gente faz na Magnetis. Uma gestão onde a gente visa utilizar métodos quantitativos, algoritmos, para fazer uma otimização de portfólio. Muito bem. E qual a vantagem que você enxerga
Marcelo, o investidor, pessoa física, o pessoal está eventualmente assistindo aqui a gente, assistindo ao programa, qual a vantagem que o investidor, pessoa física, tem em aplicar num fundo quantitativo? O que ele ganha? Quais são os benefícios que eventualmente ele não consegue ver ali na lâmina de mercado, né? Ele abre ali a corretora dele, né? Vê lá vol e retorno, mas o que ele não está enxergando ali e que é uma vantagem no fundo quantitativo? Bom, eu acho que a primeira vantagem é a sinceridade. Tem uma frase de um escritor de finanças americano, James Altucher, né, que fala que as 3 palavras mais importantes em investimentos é eu não sei. Se alguém não está falando isso para você, está mentindo. Então, o gestor quant, de certa forma, ele está implicitamente, primeiro dizendo que eu não sei, o mercado ele é essencialmente aleatório. Eu vou tomar medidas de otimização e principalmente de gestão de risco para fazer com que eu consiga ter, né, carregar a melhor performance, maximizar, né, o crescimento do meu portfólio ao longo do tempo. Então, eu acho que essa é a primeira vantagem. Existem algumas questões relacionadas, por exemplo, que até que vem meio que por osmose, né, numa gestão quant. Existe uma atenção maior ao tratamento dos dados, né, a acurácia das análises, né, uma atenção maior na análise de risco. Acaba vindo por osmose, você fazendo uma gestão quantitativa, você está o tempo todo, né, olhando matriz covariância, buscando ter uma convicção, por exemplo, que a matriz covariância, correlação está bem estimada, né, que você está conseguindo extrair, né, justamente o sinal do ruído, até mesmo porque covariância, correlação dos ativos não é uma coisa estática ao longo do tempo. Então, isso é uma vantagem para o investidor, na minha visão, uma questão de uma atenção maior ao tratamento de dados e análise de risco. Além de ser também, mais uma vez, por osmose, um processo que tende a ser mais fiel, a execução tende a ser mais fiel ao processo, né? A gente, como você falou, basicamente qualquer gestora, né, qualquer lâmina vai dizer que a gestão segue um processo de investimentos bem definido, mas a prática a gente sabe que é muito mais complexa do que isso. E uma gestão quantitativa, eu acho que naturalmente acaba tendo uma execução mais fiel ao processo definido, porque, por essência, né, é um tipo de gestão que precisa do processo para existir. E então, eu acho que essas são algumas das vantagens, né, para o investidor. Isso para o investidor de fundo. Para o investidor, né, que também gosta de se aventurar, né, a fazer operações por conta própria, né, um trader, tem diversas vantagens também, né, de você buscar uma abordagem quantitativa. Uma questão que faz muito pouco, até que eu não sei nem porquê, faz pouco, né, nos halls aí de trade e tal, métodos de probabilístico de otimização, né, de apostas, né? Tem o famoso método, o critério de Kelly, que é uma forma que determina o size, né, o tamanho ótimo de cada aposta que você vai fazer ao longo do tempo. Você pode pensar como trade que você vai fazer ao longo do tempo, tendo em vista, né, a probabilidade, os odds, né, de acerto e perda, e quanto você ganha ou perde, né, em cada rodada, né, cada aposta que você faz. Então tem várias formas de você usar, né, também abordagens quantitativas, né, para gestão de um portfólio pessoal, além das vantagens que você tem, obviamente, no fundo. Maravilha. Pessoal, estamos hoje aqui com o Marcelo Romero, CIO da Magnetis Investimentos, batendo esse papo sobre fundos quantitativos, as estratégias do investimento quantitativo e também as travas de risco. Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade?
Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, a partir das 6h45. Te espero lá. Olá pessoal, estamos de volta com o Você com Dinheiro de hoje para o nosso terceiro e último bloco. Antes de voltar aqui com o Marcelo, não posso deixar de pedir aquele like para vocês. Vocês estão assistindo o Você com Dinheiro pelo YouTube, deixe o seu like, faça lá, você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, ela é muito importante para nós. Deixe também sua pergunta, seu questionamento, lembrando que agora você tem a trilha do Você com Dinheiro, caso você tenha perdido algum programa, caso você queira rever algum programa, pode acessar lá a trilha do Você com Dinheiro e acompanhar tudo que você perdeu. Mas não deixe de ver o ao vivo, que a sua participação no programa é muito importante para nós. Marcelo, eu queria fazer agora uma pergunta quase mais pessoal. Como você começou na Magnetis, como surgiu a ideia, sobretudo, o que tem de diferente essa gestora? Legal. Bom, a Magnet, né, era uma gestora de patrimônio digital, né, fundada em 2015 pelo Luciano Tavares, que é o nosso CEO. Ele já tinha mais de 20 anos trabalhando em bancos de investimento internacionais, inclusive, já tinha fundado uma gestora aqui no Brasil. Ele também tem um viés quantitativo de entendimento do mercado também, sempre ao longo da trajetória dele, né, no mercado também sempre buscou uma abordagem mais quantitativa na tomada de decisão. E ele viu, né, um modelo de gestão patrimonial digital sem conflito de interesses, com taxas mais atraentes, surgiram nos Estados Unidos, o modelo, né, dos robo-advisors, né, chamados, que lá fora é Betterment, Wealthfront, lá em meados de 2008, 2009, surgiram nos Estados Unidos, e a gente já estava em 2015 e nenhuma empresa aplicando esse formato no Brasil. Além toda a questão que envolve também, né, o aspecto de conflito de interesse, né, você também conseguir entregar uma carteira diversificada sem conflito de interesse, a taxa fixa e bem sofisticada em escala, né, para um público maior, dá acesso a um tipo de portfólio que normalmente só está disponível quando você tem 1, 2, 3 ou 10 milhões de reais disponível para investir, né, para um público mais amplo, né? E daí em 2017 eu entrei na Magnet, fazem 5 anos agora, né? Eu entrei como líder da área de análise quantitativa, mas no mesmo ano me tornei, né, o gestor responsável, né, pelos fundos e carteiras da Magnet. Na verdade, em 2017 a gente não tinha fundo de gestão própria ainda, a gente fazia gestão de carteiras administradas. Em 2018 a gente lançou, né, nossos fundos de gestão própria, basicamente como uma forma de separar, né, tornar mais eficiente a gestão a nível de categoria, classes de ativos. Então a gente lançou fundos a gente tem atualmente 12 fundos de fundos e fundos de renda variável, onde a gente consolida uma série de classes de ativos dentro deles. E daí em 2019 a gente firmou parceria com a gestora Julius Baer Family Office, uma gestora patrimônio, uma wealth management de alta renda, e foi quando a gente também mudou o nosso foco, né, de público-alvo também, mais com segmento de alta renda. A gente atualmente tem oferecido uma gama de produtos e otimização de carteira que interessa bem também esse segmento. E a minha trajetória
na Magnet vai fazer 5 anos e envolve desde toda essa concepção, né, da estratégia que a gente segue dentro de cada um dos nossos fundos, além da otimização a nível de carteira, como também, mais recentemente, não tão recente, mais 2019, 2020, né, também um foco maior na parte de otimização do planejamento financeiro, né, através de uma estratégia de goal-based investing, né, que leva em consideração também não apenas o suitability, cada cliente, né, a tolerância, capacidade de risco, mas também como se fosse uma gestão de asset liability management, né, do cliente ao longo da vida, todo o fluxo de entrada e de saída, né, de patrimônio naquele investimento que o investidor espera fazer ao longo da vida. A gente consegue otimizar o nível de risco ideal a ser tomado em cada momento. Enfim, mas vocês fazem esse acompanhamento individualizado? Como funciona? Se alguém que está assistindo a gente aqui quer investir com a Magnetis, você tem uma carteira automatizada ou não? Você consegue ter também uma assistência pessoal? Como funciona hoje o business de vocês nessa seção de gestão de carteiras? Sim, legal. Não, respondendo a sua pergunta, né, para alguém que tenha interesse, né, de conhecer a Magnet, né, investir com a gente, basta acessar o site, magnet.com.br, baixar o aplicativo, daí você vai ser direcionado, né, para um processo, né, de cadastro, né, suitability, alguns dados pessoais dos seus investimentos, e você vai ser direcionado a fazer um plano de objetivos financeiros, né? Esse é um processo todo que demora poucos minutos, bastante coisa, mas o formato, a experiência, né, que a gente desenhou através do aplicativo torna o processo muito agradável e rápido. Então, a partir do momento que você define não só o seu suitability, mas como o seu plano de objetivos, a gente consegue identificar uma carteira customizada, específica para maximizar as chances de você atingir os seus objetivos ao longo da vida, não só um único objetivo, e também não separando os seus objetivos em caixinhas, né, como muitos alocadores de patrimônio fazem, mas sim entendendo todos os seus objetivos de uma forma holística, né? Porque imagina que todo o seu patrimônio é um só e existe uma questão onde você, para exercer um objetivo de maior valor financeiro hoje, você vai ter que abrir mão de exercer outro no futuro, e vice-versa, e como que você dá a prioridade, né, para esses objetivos, e como você garante que a sua carteira de investimento está mais adequada para garantir, né, o exercício desses seus objetivos ao longo da vida. O nosso aplicativo e nosso processo de Goal-Based Invest permite que o investidor, de uma forma simples, através do aplicativo, consiga especificar essas informações, e a gente vai montar uma carteira customizada de uma forma personalizada. E se ainda assim o investidor quiser ter o contato com um consultor humano, a gente tem uma série de consultores também, altamente capacitados, e inclusive muitos deles com certificado de CFP, de consultor financeiro, que vão estar prontos a tirar qualquer dúvida e ajudar, né, as pessoas a montar tanto o plano de objetivos, como também a própria carteira. Os fundos da Magnetis, eles são construídos especificamente para fazerem parte da composição dessas carteiras dos clientes, ou não? Tem distribuição do fundo a público amplo também? Só para cliente Magnet. A gente não faz distribuição em nenhuma plataforma, né? Os fundos, eles são acessíveis exclusivamente para os clientes Magnet. A gente tem atualmente não só a gestora, né, como também, né, a gente inicialmente sempre teve, né, a parte de consultoria, como também, né, uma DTVM. Então, o cliente que investe com a gente, ele tem toda a experiência dele bem endereçada, do início ao fim, pela Magnet, né? Ele abre conta na DTVM da Magnet. A gente tem os nossos fundos próprios, onde a gente
faz a alocação, os fundos eles servem como uma forma mais eficiente de você fazer uma alocação a nível de classe, né? Então a gente consegue consolidar toda a parte de investimentos internacionais, investimentos em fundos multimercado, fundos de renda fixa, dentro de fundos e fundos de fundos gestão magnética, garantindo que através de compras no atacado, né, digamos assim, no mercado, a gente consegue ganhar também rebates dos fundos que a gente está investindo, fundos de gestão de terceiros que estão sendo investidos através dos nossos fundos de fundos, e a gente repassa 100% desses rebates para o próprio fundo, ou seja, para o nosso cotista. Então, a gente consegue, através dos fundos, tornar o processo todo mais eficiente, né, para o cliente. O cliente ele acaba consegue ter uma carteira customizada a nível de categoria, a nível de classe. Imagina que a gente faz uma gestão dentro do fundo de renda fixa, no fundo de renda variável, que vai ser otimizada para aquele, dentro daquele fundo. Mas quanto que determinado investidor vai ter daquele fundo ou daquele outro fundo nosso, que são fundos de fundos, isso aí vai ficar a critério da otimização individual de cada cliente, né? Inclusive, o cliente pode determinar, por exemplo, objetivos como reserva de emergência. Isso vai significar que na alocação dele, ele vai ter uma parte separada, né, dentro de um fundo de alta liquidez e baixo risco, né? Determinadas modificações aí do plano de objetivos do cliente tende a gerar alocações diferentes, né, de um perfil clássico e padronizado, que seria se não houvesse essa questão. Maravilha. Pessoal, hoje nós recebemos o Marcelo Romero, CIO da Magnetis. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo bate-papo. O prazer foi meu. Espero voltar aí outras vezes também. Não, pode ter certeza, novos convites virão. Pessoal, agora nós vamos encerrando o Você com Dinheiro de hoje. Deixa o seu like, deixa a sua inscrição. Ela é muito importante para nós. E até segunda-feira. Fique agora com Top News para o fechamento de mercado. Até lá!